Será que já começou? Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui online de novo com vocês, 20 horas em ponto, para a gente começar o segundo episódio da nossa série Meu Papel na Família, Meus Papéis na Família. Para você que não assistiu a nossa live de ontem, né, o nosso primeiro episódio, sugiro que depois deste episódio você corre lá no nosso canal, aqui no nosso canal do YouTube, lógico, e acesse ao primeiro vídeo, ao primeiro episódio, para você entender a sequência. Hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar de mais alguns papéis. E só para recapitular, ontem a gente eu expliquei a importância dos papéis, como eles estão tão presentes na nossa vida e como o desalinhamento influencia ou o alinhamento na qualidade dos nossos relacionamentos. Então, imagina o seguinte, eu vou explicar sobre os papéis rapidinho para vocês entenderem. Ontem eu dei até um exemplo, deixa eu pegar o papel aqui, ó. Os papéis que eu estou falando aqui é desse papel? Não, o papel que eu estou falando aqui é do papel que desempenha um ator num filme, numa novela, num seriado, né, num episódio. É o papel que a gente desempenha na nossa vida. Então, imagina, eu, Poliana Silotti, sou casada, tenho um filho, então eu tenho o meu papel para desempenhar de mulher, eu tenho o papel de mãe, papel de esposa, de amiga, filha, tia, de sobrinha, prima, colega, amiga de trabalho, colega de trabalho, líder e trainer, né, instrutora, treinadora, coach. Então, N papéis, eu tenho muitos papéis na minha vida. Vizinha, também adoro o meus vizinhos. Então, imagina que a gente tem muitos papéis para cumprir na nossa vida. Se um ator de Hollywood ele tem um papel para cumprir num filme, na nossa vida a gente tem vários papéis para desempenhar. Não é que a gente vai ser uma pessoa diferente em cada papel. Significa que a gente vai se comportar de forma adequada para cada papel. Assim que funciona. Ontem eu falei com vocês, né, que quando os nossos papéis estão desembaralhados, imagina que cada carta de baralho, deixa eu cobrir a iluminação para dar para ver. Isso aqui é carta de baralho. Imagina que cada carta de baralho é um papel, caiu tudo aqui, ó, que a gente desempenha. Por que decaiu tudo? Porque está tudo bagunçado, está tudo desalinhado. Quando os papéis estão desalinhados, é difícil até segurar. E a nossa vida, olha, com esse monte de papel assim, bagunçado, a gente não consegue embaralhar, a gente não consegue dar sequência, a gente não consegue continuar as nossas atividades, você não consegue alinhar a sua vida porque está tudo muito bagunçado e aí você quer embaralhar o baralho para poder dar as cartas para agir novamente, mas está uma bagunça e você não consegue. Quando os seus papéis estão alinhados, perceba como é fácil embaralhar. Perceba como a vida é uma dança. Você embaralha com seus papéis com leveza, sutileza, e tá tudo certo. E flui. E a vida da gente também flui quando os nossos papéis estão alinhados. Quando o meu papel de esposa, mãe, filha, tia, sobrinha, amiga, vizinha, profissional, líder, coach, quando está tudo alinhado, a nossa vida flui. Agora, se tiver algum papel na sua vida que está desalinhado, a sua vida vai ser como esse monte de cartas de baralho aqui, ó. Pra gente embaralhar, olha, é uma dificuldade só. Sua vida vai fluir igual esse monte de cartas de baralho. E hoje, né, ontem a gente falou sobre o papel de filha e o papel de mulher, né? Hoje nós vamos falar sobre alguns outros papéis, né? Conforme for necessário, a gente recapitula alguma coisa que a gente falou ontem, senão a gente vai em sequência nos nossos papéis. O nosso foco é mostrar a importância para vocês de esses papéis estarem bem alinhados, né? Uma linguagem muito fácil de entender, uma linguagem bem traduzidinha, mastigadinha, para que a gente entenda na prática mesmo a importância, para a gente enxergar o quanto isso influencia na qualidade dos nossos relacionamentos. E eu vou começar falando sobre o maravilhoso papel de esposa. De esposa, no dicionário,
Tem cada tradução, assim, muito curiosa, muito engraçada. Ontem eu falei que eu achei engraçada a tradução de filha, né? Cria do ser humano. Tradução de esposa é um pouco engraçado também, porque cada coisa que eu li no dicionário é muito doido. Mas, dentre elas, eu selecionei uma muito séria, que está até prevista em lei, né? Imagina que no Código Civil, artigo 1566, tem a definição de esposa. Olha que fantástico isso. Cadê? Separei aqui para vocês, para ler para vocês. Artigo 1566, Código Civil. Significa cônjuge do sexo feminino, esposa, cônjuge do sexo feminino. Definição. Ele diz lá que ambos os cônjuges, marido e mulher, esposo e esposa, têm o dever de fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos e respeito e consideração mútua. Dentre outras coisas que diz, mas o resumo é basicamente este. Então, dentro do seu papel de esposa, daquilo que você considera ser necessário esposa, o que você tem feito? Como você tem agido enquanto esposa? A esposa, gente, tem tantas definições, tem definições bíblicas, tem definições culturais, tem definições do Código Civil. Então, esposa é um papel muito, muito amplo e tem ainda o senso comum. Por isso que vale repetir o que eu disse ontem sobre a definição do papel. Ela é individual, ela é sua. Claro que existe o senso comum, né? O que é comum a todos os papéis. Por exemplo, assim, esposa. Sim, é o cônjuge do sexo feminino. Está previsto no artigo 66. É necessário fidelidade recíproca para o casal. Né? Então, assim, dentro da palavra esposa, é claro que tem aqueles critérios, né? Aquelas características comuns, mas muda, às vezes, alguns quesitos de pessoa para pessoa. Né? Às vezes tem uma mulher que se humilha para o marido, que eu acredito que não deveria isso acontecer, e dentre outros fatores, tem mulher que se permite apanhar. Então a gente vai falar aqui sobre o natural, né, da esposa. Gente, eu falei ontem que eu vou ficar olhando para os meus olhos aqui na imagem, porque quando eu olho para a câmera, parece que eu estou olhando para cima da câmera do notebook, então fica muito estranho, e eu vou conversar assim, olhando para frente, então. Então, assim, foi muito curioso o papel de mulher, de esposa, desculpa, porque tem várias definições. E para a gente perceber se esse papel está alinhado ou desalinhado, a gente precisa tomar consciência do que esposa representa pra gente e também do que significa esposa. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês bem reflexiva. Você tem suportado ou você tem suportado o seu marido? Não tá errado, vou repetir. Você tem suportado ou você tem suportado o seu marido? De novo. Poliana, você disse o quê? Você tem suportado ou você tem suportado o seu marido? Poliana, você disse a mesma coisa. Não, não disse a mesma coisa. Reflete um pouquinho. Suportar, segundo o dicionário brasileiro, tem 2 significados. Primeiro significado, aguentar, resistir. Segundo significado, ser capaz de segurar ou carregar. Ou seja, eu estou perguntando para você, você tem suportado, de suportar, de resistir, de aguentar, aturar o seu marido? Ou você tem suportado, de dar suporte, de dar apoio ao seu marido? Então, você tem suportado ou suportado? Você tem aguentado, aturado ou você tem dado suporte? Você tem dado apoio ao seu marido? Porque este, gente, é um dos papéis da mulher. A mulher, ela dá apoio para o marido. Eu falei muito para vocês ontem sobre o homem da caverna, né? A mulher da caverna. E antigamente, a mulher, ela dava suporte para o marido ir à caça, tomando conta da família, né? Dos filhos, cuidando do ambiente em que eles viviam.
e educando. Então, assim, o papel de esposa, mesmo você tenha filhos ou não, é dar suporte, sim, para o seu esposo. E você, tem dado suporte para ele? Ou você está mais para aquela pessoa que tem aturado o seu marido? Se você tem aturado o seu marido, você ainda o ama ou você está acostumada a estar com ele há muito tempo? Se você o ama, você tem cuidado dele? Gente, não é um cuidado de controle, de ciúme, de querer ser mãe do marido. É um cuidado de carinho. Cuidado, ele está no instinto feminino, né? No instinto mãe, no instinto mulher. E é normal você cuidar do seu marido, né? Ah, se ele está com febre, você com certeza parar o que você está fazendo para cuidar dele. Tenho certeza. Esse é um dom da mulher, o cuidado, o carinho, o zelo. E quais os outros critérios para a definição desse papel esposa? São muitos, gente, muitos. Nós temos respeito, carinho, fidelidade, apoio, suporte. Sabe, quando você fala assim, deixa eu pegar alguma coisa aqui para dar um exemplo. Ó. Esse copo suporta essa caneta. Significa que ele aguenta essa caneta, não que ele atura essa caneta. Então, é esse suporte que eu quero saber se você está dando para o seu esposo. Se você está dando um suporte para que ele possa desempenhar o papel dele de marido, o papel dele de pai, na sua família. Dentre esses critérios que eu acabei de falar, dessas características desse papel de esposa, que mais a palavra esposa representa para você? Que mais você tem feito para o seu esposo? Não vamos misturar o papel de mãe e família aqui. A gente está falando só do papel esposa. Ontem nós falamos do papel mulher e do papel filha. Então hoje a gente vai tratar do papel esposa. Então você, enquanto esposa, tem sido fiel ao seu marido? Ah, Poliana, confesso que eu vejo uns homens aí na internet. Isso é falta de fidelidade, porque se a sua mente deseja outro homem, pronto, pecou. A gente não fala naquela oração, perdoa porque pequei por pensamentos e palavras, atos e omissões. Então, o você pensar o mau pensamento, se ele é pecado, então significa que você já traiu seu marido no pensamento. Então, você está cumprindo esse papel de fidelidade? Sim ou não? Então, vamos lá para os indicadores do seu papel de esposa. O respeito. Você tem respeitado o seu marido? Ou você é daquela mulher que bate no seu marido, que faz dedo pro seu marido, que soca seu marido, que xinga seu marido? Presta bem atenção. Você tem respeitado o seu marido? Terceiro critério. Você é carinhosa com seu marido? Ou você fala com ele gritando, totalmente autoritária? Você trata do seu marido como se fosse seu filho? Né? Quarto critério. Você o ama como ele gostaria de ser amado? Né? Na live de ontem eu comentei sobre os 7 passos para a gente melhorar os nossos relacionamentos, que é um e-book muito legal que eu escrevi. E ele diz que a forma como eu me sinto amada é diferente da forma como você se sente amada, como meu marido se sente amado. Cada um tem uma forma de se sentir amado. Então, dentro do critério amor, que seria o quinto critério, né? Você tem amado o seu esposo da forma como ele gostaria de ser amado? Ou não? Gente, tem uma história muito interessante para contar para vocês. Lembrei disso agora. Teve uma esposa. É uma história de senso comum, né? Que eu li uma vez, adorei, vou trazer para vocês. A esposa recém-casada queria agradar o marido. E toda vez que ela cozinhava, o marido falava assim: nossa, esse arroz está horrível. Arroz bom era o arroz que minha mãe fazia. E tava, aí no outro dia ela mudava o jeito de fazer o arroz saía impecável para ela, perfeito, soltinho, branquinho. E ele comia o arroz, nossa, que arroz horrível. Arroz bom era o arroz que minha mãe fazia. Gente, ela dava o melhor dela, essa mulher ia para a cozinha todo dia, pegava receitas, cada dia uma receita diferente de arroz, fazia arroz com camarão, arroz com frutas desidratadas, arroz com cenoura, arroz colorido, arroz verde. Gente, essa esposa fazia todo tipo de arroz para o marido. E nada estava bom. Ela dava o melhor dela.
Imagina que ela foi para a internet, pegou as melhores receitas, ela deu o seu melhor. E ela chamava ele de ingrato, porque ele não gostava do arroz que ela fazia. E ela se doando, fazendo cada vez melhor. Ele não gosta de mim, não gosta das coisas que eu faço. O que ela fez? Resolveu ir atrás da mãe dele. Foi atrás da mãe dele, morava longe, uma casa muito distante. Eles moravam no interior. E aí ela chegou lá, foi sem avisar, porque naquela época não tinha telefone, chegou lá, a sogra não estava em casa, para ela perguntar como que era o arroz. E aí ela foi para casa muito triste naquele dia, muito cansada, porque não encontrou a sogra em casa. E falou assim, quer saber? Eu vou fazer um arroz normal hoje, e se ele gostar, gostou, eu desisto. E colocou o arroz no fogo e foi tomar banho. Quando ela voltou do banho, o arroz estava todo queimado. Ela perdeu a noção do tempo no banho. E o arroz queimou muito fundo, muito. O arroz estava todo queimado. E aí ela falou, ai meu Deus do céu, meu marido vai chegar agora do trabalho, meu marido vai jantar, e o arroz está todo queimado, não vai ter tempo de eu fazer outro, o que eu vou fazer? E tá, respirou. No que ela respirou, o marido chegou. No que o marido chegou, ele, que cheiro é esse? Aí ela, ai meu Deus, ele vai brigar comigo, o arroz está horrível. E ele falou assim, eu tô com muita fome hoje, eu já vou jantar. E ele foi lá naquele fogão branquinho, todo bonitinho, que ela era muito caprichosa, e ele arrumou o prato. Na hora que ele olhou para a panela, ele fez uma cara muito expressiva, muito expressiva. E de repente, na hora que ele sentou na mesa, que ele deu a primeira garfada, ele virou para ela e falou assim, até que enfim, mulher, você acertou o ponto do arroz da minha mãe, é o melhor arroz que eu já comi. Essa história, gente, juro para vocês, ela me arrepia. Por quê? Porque quantas vezes isso acontece na nossa vida? A gente dá o nosso melhor, o nosso melhor, o nosso melhor, mas o nosso melhor não é o que o outro quer. Ele só queria ser amado de forma simples. A forma dele se sentir amado era um arroz queimado, que para ela era desleixo, descaso. É horrível. O que é comer comida queimada? Mas ele foi educado daquela forma. E para ele, um arroz queimado era muito bom. Então, às vezes, você vai fazer curso, você vai se especializar, você vai comprar uma roupa nova, você vai para academia, você vai fazer N coisas para amar, para mostrar para o seu marido que você o ama, mas o amor para ele está nas coisas simples. Por isso que é muito importante o quê? Que você perceba na outra pessoa a forma como ela se sente amada. Ou que você pergunte. Vocês lembram daquela propaganda da Futura? As perguntas movem o mundo? Né? Eles começavam a propaganda assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha e tal. Então, as perguntas movem o mundo. Tem coisa que para a gente descobrir, a gente tem que perguntar. Perguntando, a gente vai saber a forma exatamente como a pessoa se sente amada. Né? A gente tem uma imersão, um curso só para isso. Relacionamento pessoal. E é muito legal, porque lá você descobre até a forma que você se sente amada. Engraçado que até eu conversar sobre isso com algumas pessoas, as pessoas não sabem nem a forma como elas se sentem amadas. Imagina que eu estou conversando com você e você agora não sabe falar para mim qual a forma que você se sente amada pelo seu esposo. Você precisa saber a forma que você se sente amado. Assim como você precisa conhecer muito o seu esposo para saber a forma que ele se sente amado, para você poder dar o amor que ele quer receber. Às vezes você está dando tanto amor, tanto amor, tanto amor, mas não é isso que ele quer menos. E você fala assim, mas eu estou dando o meu melhor. Mas a gente precisa entender que o nosso melhor não é o melhor do outro. Às vezes o outro só quer um arroz queimado. Ele não quer que você faça curso de gastronomia. Ele não quer nada disso. Ele só queria um arroz queimado. E quantas vezes na nossa vida isso acontece? Principalmente com as pessoas muito perfeccionistas. Mas não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então vocês entenderam que dentro do papel esposa existem tantos critérios, tantas coisas a serem medidas. Às vezes, para o seu esposo, é muito importante que você se cuide fisicamente, para a sua saúde. E você não se cuida. Você prefere encher a cara de carboidrato, encher a cara de doce, encher a cara de refrigerante, e de repente você está obeso, de repente você está com diabetes, de repente você está com pressão alta. Ai, meu marido não me ama mais porque eu tô gorda. Gente, às vezes é importante para ele saúde. De repente, ele percebe que você não se cuida. A pessoa que ele ama não se cuida nem por amor a ele. Você parou para pensar nisso? Que às vezes a gente se cuida para cuidar do outro. Como que você vai cuidar do seu esposo, do seu filho, da sua família, se você não se cuida, se você não cuida da sua saúde? Ontem nós falamos sobre o papel mulher. E dentro do papel mulher, existem várias formas de você cumprir o papel.
né? A gente trabalha o papel mulher para não trabalhar o papel ser humano, você enquanto gente. Mas a gente trabalha o eu. Então, você no papel mulher, você precisa, olha eu voltando na live de ontem, né? Você precisa cuidar da sua saúde, cuidar do eu, cuidar do seu corpo, porque é aí que você vai morar para o resto da vida, criatura. Você precisa cuidar da sua saúde mental, dos seus pensamentos, ter controle emocional. Se você não tem controle emocional, você não consegue se dar bem nos relacionamentos. Você precisa controlar a raiva. Gente, ter controle emocional não significa que você vai ser um robô. Não significa que você não vai ter sentimentos, sensações, emoções. Não é isso. Significa que você vai saber equilibrá-las. Significa que você vai saber controlar. Isso que significa ter controle emocional. Não significa que sua vida será um mar de rosas e você nunca mais vai sentir raiva. Mas significa que você vai saber controlar esta raiva e ela vai embora muito mais rápido. Eu estou montando um outro workshop muito legal. Gente, o meu nome, lógico, Poliana, ele vem de um livro chamado Poliana. E essa novela do SBT, As Aventuras de Poliana, ela foi inspirada no livro Poliana. E o livro, assim, ele é fantástico, fantástico, fantástico. Porque a Poliana, ela vê o lado bom de tudo, né? É como se ela agradecesse a Deus. Vamos supor, lá no livro tem uma parte assim que ela ganha muletas, parece, de presente de aniversário, porque veio enganado. E ela agradece a Deus por não precisar da muleta. Mas a pessoa fala assim, mas você não precisa de muleta, você ganhou esse presente de Natal e você vai ficar feliz. Aí ela, sim, vou agradecer a Deus, porque eu não preciso de muletas, eu tenho 2 pernas e posso andar. Então, é muito interessante, porque ela vê o lado bom de tudo. Não é que se assemelha à psicologia positiva, não é isso. Mas é uma forma muito positiva, é o lado bom da vida. É como você ver a vida com outros olhos. Então, aguarde que em breve esse workshop será lançado. A Síndrome de Poliana. Vocês já ouviram falar na Síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Vou ser sempre assim, Gabriela. Então, eu vou lançar a Síndrome de Poliana. Por quê? É uma forma da gente ver o lado bom da vida. Mas vamos voltar aos nossos papéis, né? Então, eu já falei para vocês sobre o papel esposa. O nosso papel esposa, ele fica em desordem, né? Ele fica desorganizado, como este baralho. Ele fica bem desorganizado quando há inversões de papéis. Quando eu permito que meu marido me trate como filha, quando eu trato meu marido como filho, quando eu trato meu marido como meu pai, então eu estou invertendo os papéis. Por isso que os papéis, eles precisam estar totalmente alinhados para a nossa vida fluir. Como é que eu vou embaralhar os papéis? Como é que eu vou juntar os papéis? Como é que eu vou viver os meus papéis se eu não consigo embaralhá-los? Se eu não consigo misturá-los? Por isso que gera conflito familiar. Você imagina que você está na sua casa, eu falei sobre isso ontem. Você está na sua casa, sozinha, ok, papel de mulher. De repente chega o seu marido, papel de esposa. De repente chega seu filho, papel de mãe. De repente chega sua mãe, papel de filha. De repente chega o vizinho, você tem papel de vizinha. Aí chega um sobrinho, papel de sobrinho. Chega uma irmã, você tem papel de... Chega um sobrinho, você tem papel de tia. Chega uma irmã, você tem papel de irmã. Então, imagina, de repente você precisa sair para trabalhar e tem um papel profissional. Então, você precisa, ao mesmo tempo, saber equilibrar todos esses papéis. É sobre isso que a gente quer falar. Porque, às vezes, os papéis individuais você consegue desempenhar com presteza. Você consegue desempenhar de uma ótima forma. Agora, quando você precisa equilibrar os papéis ao mesmo tempo, às vezes você tem dificuldade disso. Por quê? É muito bom a gente estar na casa do pai e da mãe da gente e ser, dengosa, né? Tô aqui sozinha, papai, mamãe e tal, volto, tipo, a ser criança, né? Tô dengosa de novo. Beleza, de repente chega o marido. Opa, não posso ser tão dengosa assim mais, agora tem que de esposa, de mulher para cumprir. Aí aquele dengo que você tinha, você já não tem mais. Você tem que saber equilibrar e dosar. De repente chega seu filho. Então você está na casa da sua mãe com seu filho. Você é filha, esposa e mãe. E aí, como é que você vai controlar esses 3 papéis? De forma que você se comporte como filha, de forma como você se comporte muito bem enquanto mãe, de forma que você se comporte muito bem enquanto esposa. Sem querer ser mãe do marido, mãe da mãe, sem querer tratar seu esposo como filho, sem tratar seu filho como amigo. Então, como é que você lida com esses papéis? E eu separei também um papel para a gente falar hoje.
Eu prometi que ela ia ser de meia hora, já tem 25 minutos, preciso acelerar. O papel de profissional. Gente, o papel do profissional, ele é muito importante. Apesar da gente estar falando do meu papel na família, por que eu vou falar do papel profissional? Porque ele influencia no meu relacionamento familiar. Muitas pessoas não conseguem separar o papel profissional num papel familiar. Né? Poliana, quando é que isso se mistura? Imagina que você é gestor de uma empresa e seu telefone não para de tocar. Seu telefone toca de dia, de noite, de madrugada, de final de semana. E como que você equilibra isso com a sua família? Porque, de repente, você precisa atender aquela ligação do trabalho, precisa resolver alguma coisa, e o seu esposo fica bravo, não quer que você atenda, seu filho não entende que você precisa parar de brincar naquele momento para atender aquela ligação. Então, o seu papel profissional, ele se mistura muito com o familiar, quando a gente precisa trazer trabalho para casa. Mas também ele se mistura muito porque, às vezes, eu levo problema para o meu trabalho. Né? E por que eu levo problema para o meu trabalho? Porque, muitas vezes, os meus papéis estão desalinhados. Por quê? Eu levo problema para o meu trabalho porque, além dos meus problemas, de eu levar problema, eu estou com os papéis desalinhados. Por quê? Porque isso vai gerando problema no meu relacionamento profissional. Gente, é um ciclo. Se eu não desempenho os meus papéis, se os meus papéis estão todos bagunçados, se eles não estão alinhados, é óbvio que vai gerar desalinhamento, problema no meu relacionamento pessoal. Gerou problema no meu relacionamento pessoal, com certeza eu vou ter problema no meu trabalho. É assim que a nossa vida precisa estar. Fluindo, com os meus papéis fluindo. Agora, se você não consegue dominar suas emoções, se você não consegue ter bons relacionamentos com as pessoas ao seu redor, você vai ter problema no seu trabalho. Porque também você lá não vai conseguir ter bons relacionamentos. Sabe aquela pessoa reclamona, que chega no trabalho, reclama do chefe, reclama não sei de quem, fala mal do marido, fala mal do... Gente, ninguém quer ficar perto desse tipo de pessoa. Reclamona. É diferente de você comentar alguma coisa. Mas a gente percebe quando a pessoa está comentando e quando a pessoa está reclamando. Normalmente a pessoa que comenta, ela tem uma descrição. Quando a pessoa é reclamona, ela reclama daquilo diariamente, ela não tem descrição nenhuma. Ela reclama, ela fala mal dos outros. Agora, como é que está a relação, com o você profissional dentro da sua família? Imagina que agora, em tempos de corona, quem precisa sair para trabalhar, chega em casa. Chegando em casa, tem que tirar toda a roupa, deixar lá pro lado de fora, tira a máscara, tira tudo. Opa, vou chegar em casa e vou lavar a mão. Na hora que você entra dentro de casa, que você quer ir correndo lavar a mão, seu filho vem te abraçar. E ele não entende que você não pode tocar ele naquele momento que você precisa primeiro fazer a higiene pessoal. Ele não entende. E aí, Poliana, o que eu faço? Pronto, gritou com a criança. Não toque em mim. Eu vou precisar tomar banho. Pronto, a criança chorou. Chorou, pronto, fez pirraça, já te irritou. Te irritou, você não conseguiu controlar aquela emoção. Pronto, já explodiu. Pronto, já gerou problema em relacionamento familiar. Seu esposo vai lá, fica irritado com aquilo, vocês acabam discutindo e falam, esse trabalho é uma merda mesmo, tô doido para sair desse trabalho. Aí pronto, vai gerando conflito nos papéis e nos relacionamentos. Uma coisa que não tinha nada a ver, pronto, você já trouxe problema para dentro de casa e leva problema para o trabalho. Gente, nós precisamos estar com os nossos papéis muito alinhados para a nossa vida fluir. Se você tem problema de alinhamento dos papéis, se você não sabe ser mãe na hora de ser mãe, ser amiga na hora de ser amiga, ser tia na hora de ser tia, se você misturar esses papéis, sua vida vai ficar desorganizada, vai ter alguma desordem nos seus relacionamentos. E isso vai prejudicar, eu já falei com vocês ontem, a sua paz interior e a sua felicidade, simples assim. Tem gente que não sabe que o problema da paz dela vem da qualidade dos relacionamentos. Tem gente que não sabe mensurar isso, não tem indicador para isso. Né? Quantas vezes que as pessoas vêm reclamar comigo da vida, aí quando eu vou investigar, conversa, pergunta, o problema está em quê? Em relacionamento, na qualidade dos relacionamentos. Às vezes a pessoa fala que o dia dela foi horrível só porque ela discutiu com o chefe. Às vezes a pessoa fala que a vida dela está um horror. Por quê? Porque está com problema de relacionamento com o marido ou com os filhos. Um outro papel, gente, que a gente precisa conversar hoje é sobre o papel de mãe, que a gente não falou ontem. Ficou para hoje. O papel de mãe
Gente, mãe tem tanta definição gostosa, né, na internet. Peguei cada uma tão linda, tão linda, tão linda, que eu acho que mãe a gente não precisa nem trazer uma tradução formal, né? Porque a gente consegue com o nosso coração traduzir o que significa mãe, baseado nas nossas mães. E a gente que é mãe também. Mãe tem amor, 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 dedicação, doação. Mãe faz tudo por um filho. Né? E a gente, enquanto filho, precisamos ser muito grato à nossa mãe pela educação que ela nos deu. Que a gente só é quem a gente é hoje graças a nossos pais. Se você não foi criado pelos seus pais, graças aos seus avós, aos pais adotivos, quem quer que seja. Mas a gente foi criado por alguém, ninguém é aquele de chocadeira. A gente teve sim alguém que cuidou da gente, um tio, um vizinho. Então nós precisamos ser gratos às pessoas que nos criaram. E a gente também precisa se preparar para ser mãe. Se você ainda não é mãe, o papel de mãe que eu vou falar aqui agora não é você com a sua mãe, é você enquanto mãe. E você, enquanto mãe, você tem cumprido o seu papel ou você tem querido ser amiga do seu filho? Não briga com ele porque ele vai ficar chateado com você? Como que você tem se relacionado? Eu sei que é duro, às vezes a gente chega do trabalho cansada, cansada, eu já falei sobre isso ontem. E aí, de repente, a gente tá doido para ficar na caixa do nada. Gente, tem um pastor Cláudio Duarte, adoro ele falar, tem um vídeo que ele fala que o homem fica na caixa do nada, né? Então, assim, às vezes você chega do trabalho, tá muito cansado e quer ficar na caixa do nada. Ou ficar ali, tocando celular, alguma coisa, vendo notícias. Mas, de repente, o seu filho, ele quer atenção. Não significa que você não o ame. Significa que você quer ficar na caixa do nada naquele momento. Mas você chegou do trabalho cansada e a criança quer a sua atenção e grita dali, e grita dali, grita de um lado, grita do outro, você começa a ficar irritado com aquilo. Ou você cumpre o seu papel de mãe para cuidar do seu filho, educá-lo, dar amor, dar carinho, brincar com ele, ou vai chegar um traficante depois e vai cuidar do seu filho. Quem que você quer que eduque seu filho? Você, com os valores que você quer transmitir para ele, ou você quer que chegue um traficante e dê essa atenção para o seu filho que você não está dando? Né? A mãe, ela é sinônimo de força, muita força, de cuidado, de zelo, de carinho, de proteção, mas também de educação. A força que eu falo também é na firmeza. Né? Meu filho tem 2 anos. E a gente precisa falar sério com ele, porque agora é a hora da pirraça. E agora é a hora de educar. Ele sabe muito bem quando ele faz coisa errada. Por exemplo, hoje de manhã, até contei isso já para os meus amigos aqui. Ele não queria, acho que eu fosse trabalhar, e eu tava com um relógio assim, né, perto para colocar. Ele pegou meu relógio e tampou no chão. Eu falei, amor, pega para mamãe o relógio. Aí ele foi lá e pegou na mão. Na hora que eu fui dar um abraço, ele disse, ah, que bonitinho, pegou o relógio, muito obrigada. Que eu fui dar um abraço nele, o que ele fez? Ele pegou o relógio e disse, de propósito, tampou no chão, quebrou meu relógio. Quebrou o ponteiro por dentro, mas ainda dá para usar. E eu falei sério com ele, falei muito sério com ele. Falei, Dimitri, você viu o que você fez? Ele fez assim pra mim. Você quebrou o relógio da mamãe, agora você tá de castigo. Nada de patrulha canina hoje. Ó, passou o dia inteiro, gente, não ligou a televisão o dia inteiro. A gente deixa de ver um pouco de televisão. Ele gosta muito de ver Patrulha Canina. Nunca vi um desenho tão educativo, gente. Um rapazinho tem um espírito de liderança, eles têm um amor, um carinho. Só tem valores bons naquele desenho. Nunca vi um valor negativo. E ele tá aí, ó. Ele entendeu direitinho que ele tá de castigo hoje, que ele não viu televisão, porque ele quebrou o meu relógio. Não, gente, não é pelo valor financeiro do relógio. É para ele entender que quem manda na nossa casa é a gente. Para ele entender que ele não tem que ficar jogando tudo no chão, que ele não tem que quebrar as coisas de raiva. Ele, no momento de raiva, ele tampou meu relógio no chão. Ele não soube controlar a emoção dele. Poliana, mas ele só tem 2 aninhos, você tá ficando louca. Gente, agora é a hora de treiná-lo. Agora é a hora de treiná-lo para ter para controlar suas emoções, para ter controle emocional. Poliana, mas ele só tem 2 aninhos, não tem consciência. Gente, ele tem consciência sim. Ele é muito esperto. Então, se uma criança de 2 anos sabe quando ele faz bagunça e chama a gente para ver. Mamãe, fez bagunça. Ele sabe que ele fez bagunça. E ele faz isso quando? Para chamar a nossa atenção. Então, eu entendo perfeitamente que às vezes você chega do trabalho muito cansado e você quer ficar um pouco descansando e seu filho está lá sedento para brincar com você. Ele fica te esperando o dia inteiro. Ele não conta os minutos que você chega em casa para brincar. E aí, você tem cumprido o seu papel de mãe? Você tem dado o amor, o carinho, a atenção que seu filho precisa?
A gente sabe que não é tão simples assim, mas a gente colocou no mundo, a gente precisa cuidar, a gente precisa deixar filhos melhores para o nosso mundo. Além, claro, de um mundo melhor para os nossos filhos. Mas a gente precisa ser o exemplo para eles. Ser o exemplo. Outro dia eu vi uma postagem muito legal no Instagram, eu ia até printar a tela, não printei. Tinha duas mães sentadas no consultório e uma estava com um jornal e o filho estava com uma revista na mão. Do outro lado, o menino estava no celular. Os meninos têm a mesma idade. E a mãe também com o celular na mão. E aí, a mãe do menino que estava com o celular na mão, ela virou para a mãe do menino que estava lendo uma revista, folheando, né? E falou assim: Nossa, eu não sei como que você consegue. Gente, eu amei aquela postagem. Por quê? Como que a mãe consegue que o filho leia a revista? Porque ela também estava lendo. As crianças aprendem pelo exemplo. O que a outra mãe estava fazendo? Estava no celular, enquanto o filho também estava no celular. Então a gente educa as nossas crianças pelo exemplo. Que exemplo que você tem dado para o seu filho? Você é um bom exemplo ou você é um mau exemplo para ele? Ele vai sentir orgulho de você quando ele crescer? Claro que criança sente orgulho, um orgulho incondicional por pai e mãe. Mas será que ele vai te agradecer no futuro pelos pitos que você deu nele, pelas broncas, pelas proibições que você fez para ele? Eu sou muito grata à minha mãe, porque eu não poderia ter sido criada de forma melhor. Eu agradeço a ela a pessoa que eu sou hoje. E quem dera que eu conseguisse educar o meu filho da terça parte que ela me educou. Sou muito grata a ela mesmo. A ela, ao meu pai. Meu pai me deu um carinho também enorme quando criança. Meu pai, até hoje, meu pai é muito carinhoso com a gente, ele brinca com a história. Difícil ver meu pai triste. E isso é importante para os filhos, transmitir alegria. A criança, ela precisa se sentir segura. Então, mãe, você no seu papel de mãe, você precisa passar segurança para o seu filho, segurança emocional. Se você está passando por algum problema financeiro, sobre algum outro tipo de problema, seja forte para não deixar transparecer para os seus filhos. Porque criança sente tudo, filho sente tudo. E as coisas para eles, que às vezes é pequena para nós, para eles é enorme. As coisas para as crianças se tornam muito grandes. Até uma mentira que você conta, né? Vamos supor assim, você fala assim com seu filho, que não pode mentir, que ele tem que sempre falar a verdade, né? Aí, de repente, você recebe uma ligação, ele atende e fala assim, mãe, é o síndico do prédio que quer falar com a senhora. Aí você fala assim, fala que eu não estou em casa não, que eu ligo depois. Aí o seu filho fala assim, olha, ela mandou falar que não está em casa não, que ligue depois. Bem feito, te fez passar vergonha. Por quê? Você vai lá e fala para sua criaturinha linda do coração que não pode mentir. Que mentira pequena, mentira grande é feia do mesmo jeito. Mas você vai lá e manda seu filho mentir no telefone para falar que você não está em casa. Você não tem integridade. Você precisa estar íntegro, você precisa ser íntegra para cobrar alguma coisa de alguém. Lembra que integridade é ter alinhados os meus pensamentos, aquilo que eu falo com aquilo que eu faço. Eu não posso pensar uma coisa e fazer outra. Se eu penso uma coisa e faço outra, eu não tenho integridade. E você precisa ter integridade em todos os seus papéis desempenhados na vida. Todos os seus papéis. Você precisa ser íntegra enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher, enquanto filha, enquanto amiga, enquanto vizinha, enquanto profissional, enquanto tia, enquanto sobrinha. Se você for íntegra em todos os seus papéis, fazer aquilo que você acredita que é o certo, aí sim você vai conseguir embaralhar os papéis da sua vida, de forma que você possa estar no papel de mãe agora, de filha depois, de esposa, e misturar esses papéis e desempenhá-los de várias formas, juntos ou separados, que você não vai ter problema nenhum com isso. Agora, você precisa conhecer muito bem quais são os seus papéis. Que papéis que você desempenha na sua família hoje, na sua vida, e o que significa cada um deles. Eu falei aqui para vocês ontem sobre o papel filha, papel mulher, hoje a gente já conversou sobre o profissional, a gente conversou sobre o papel mulher, desculpa, esposa, papel mãe. Agora, você precisa definir quais são os indicadores de que você está sendo uma boa mãe, uma boa filha. Não boa de boazinha para ser aceita. Não é isso. Boa no sentido de eficaz. Que aquilo que você acredita que é o correto fazer, você está fazendo.
e que pesquise mais opções de papéis. Às vezes eu falei alguma opção de papel esposa hoje aqui que você não sabia. Né? A Bíblia diz que a mulher é submissa ao marido. O que é submissa? Sub não é embaixo? Não é, né? Subcutânea, embaixo da pele. Missa vem de missão. A submissão da mulher é dar suporte ao homem para que ele possa cumprir a missão dele. Então você, mulher, tem cumprido o seu papel de esposa, o seu papel de mãe, o seu papel de filha? Como que você tem desempenhado os seus papéis na sua vida? Isso é muito importante para você medir a qualidade dos seus relacionamentos, para você medir o seu grau de felicidade, para saber como que anda a sua vida. Se a sua vida fosse uma roda, como que ela estaria girando? Vamos fazer um workshop sobre isso também? Vamos marcar para outro dia, porque eu já tenho um monte de workshop para fazer, tenho workshop para Poliana. Gente, tô amando esse negócio de live, vocês me motivam muito. Eu recebo muitas mensagens no meu WhatsApp, tá? Quem quiser mandar, 28 99901 7961. Conta pra gente se você tá gostando, se tem te motivado de alguma forma, o que mudou na sua vida, o que você conseguiu colocar em prática das nossas lives, né, das nossas aulas. E é isso que me motiva, saber que eu tô conseguindo ajudar você de alguma forma. E assim, a gente vai encerrando hoje essa live, esse segundo episódio sobre os meus papéis na família. Eu espero que você tenha entendido a real intenção, que quanto mais você se conhece, quanto mais você conhece os papéis que você desempenha, a importância deles e como desempenhá-los de forma excelente, como que isso vai melhorar os seus relacionamentos pessoais. E assim, isso vai melhorar a sua qualidade de vida, seu bem-estar e a sua felicidade, por fim, a sua paz interior. Né? Lembra disso, se a sua vida fosse uma roda, como ela estaria girando? Você tem conseguido embaralhar com seus papéis? Você consegue ser mãe, esposa, filha, amiga, irmã, sobrinha, tia, vizinha, profissional ao mesmo tempo? Você consegue embaralhar esses papéis? Você consegue embaralhar essas cartas? Ou você tem dificuldade de embaralhar essas cartas hoje? Você tem deixado a desejar em algum papel? Ah, Poliana, eu percebi que eu tenho deixado a desejar enquanto mãe. O que eu faço agora? Né? Então, o que você precisa fazer? Você precisa listar os papéis que você desempenha. Dentro dos papéis que você desempenha, você precisa colocar os critérios de indicadores, ou seja, aqueles que eu falei com você, esposa, respeito, fidelidade, dedicação, zelo, cuidado, carinho, amor, sustento, né? Você vai listar dentro de cada papel o que é importante para você saber exatamente aonde que está o seu problema no relacionamento familiar, qual papel que está o buraco, certo? Pessoal, curta nosso vídeo, compartilhe com aquelas pessoas que você acha que precisa melhorar um pouco a forma de se relacionar, compartilhe com as pessoas que você achar que esse vídeo vai ajudar. Quero deixar aqui um grande beijo para vocês. Quero deixar um beijo para minha sobrinha Anitta, que ontem quis que eu mandasse beijinho para ela também, ela ficou com vergonha, tá? Quero mandar um beijão também pro Arthur, que é aniversário dele hoje, meu sobrinho lindo, maravilhoso. Te amo, tutuzinho da titia. Gente, então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a nossa próxima live, tá bom? Beijo para vocês.